Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar de um outro tema que recorrentemente é debatido e sempre acaba causando polêmica, né? Que é a reforma tributária. A gente tem em andamento no Congresso Nacional o debate sobre a proposta de mudança na tributação brasileira e agora a gente vai conversar com o professor Romero Tavares, que é advogado e pesquisador do INSPER, sobre essa questão. Professor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito obrigado e bom dia a todos. Professor, eu queria saber a sua opinião, né, sobre a PEC que está em andamento no Congresso Nacional, que traz aí as propostas, né, de mudanças no sistema de tributação e por que é tão difícil assim sair do papel a reforma tributária, né? Porque a gente ouve de reforma tributária, sobre reforma tributária há anos, talvez décadas, e é sempre muito difícil, né, colocar em andamento e colocar em prática essas mudanças, votar essas mudanças. Por que existe toda essa dificuldade para discutir a reforma tributária? Sem dúvida nenhuma, essa é a pergunta de há 30 anos que tentamos responder. Mas o fato é, nós temos um sistema que ele é muito complexo e que ele se emaranha pelos 3 níveis federativos, União, Estados e municípios. São tributos diferentes que se aplicam sobre as mesmas bases de consumo, por exemplo, e de uma forma distinta, muitas vezes por setor, por indústria, por atividade. Então, é um sistema de complexidade muito grande e que, inclusive, para desfazer essa complexidade também, eu comparo às vezes com a situação de uma cirurgia de transplante, ou seja, é algo que requer um nível de cuidado e de sofisticação muito grande também. Mas o principal problema, historicamente, sempre foi essa redivisão, ou eventual redivisão das formas de arrecadação da União, Estados e municípios. Então, existem hoje 2 PECs as principais sobre esse tema, uma na Câmara e uma no Senado. Na Câmara, a PEC 45, do Senado, a PEC 110, ambas tratando da tributação do consumo, onde você teria uma grande simplificação e um aprimoramento do sistema tributário brasileiro sobre consumo. Só que em ambas havia essa unificação de tributos, federal, estadual, municipal. Isso é muito difícil. A perspectiva é que uma dessas ande, provavelmente a que está no Senado, a 110, e que ela para que ande, ela reparta aí o que é da União e o que é de estados e municípios. A gente tem o que se chama um IVA, né, um Imposto sobre Valor Agregado dual, né? E se já isso não fosse complicado, temos também agora a discussão de imposto de renda. Então, realmente, a gente espera que ambas andem, mas que ambas andem de uma forma que seja boa para o país, não é? Bom, professor, eu vou me limitar agora a essa proposta que está na Câmara dos Deputados e que já mudou e vai e vem, e agora o relator, que é o deputado Celso Sabino, falou que não mexe mais, que o que está é o que fica. Bom, exatamente como que está essa PEC, eu imagino que diariamente o senhor acompanhe isso, e dê uma opinião para a gente, é boa, é ruim? Eu já ouvi, assim, posições tão díspares, né? Um cara, eu ouvi dizendo, um professor, é legal, tem que mesmo que tributar dividendo, porque dividendo é uma forma do rico ficar cada vez mais rico. Mas já ouvi também o Bernardo Api, por exemplo, falou que está completamente errado o que está sendo proposto, e a gente fica aqui olhando e perdido no meio dessa história. Perfeito. Essa pergunta, nós mesmos, tributaristas, também nos sentimos perdidos, você não está sozinha. Mas o que acontece é que temos, de fato, essas PECs maiores da tributação do consumo, que já tiveram ampla divulgação, amplos debates. O Bernardo Api, por exemplo, é o autor de uma delas, a PEC 45, junto com o Centro de Cidadania Fiscal. Mas no ano passado, justamente porque não estavam andando essas PECs maiores da tributação do consumo, o governo federal, o ministro Guedes, anunciou que faria reformas menores, fatiadas em 4 etapas, para já ir dando andamento a essa agenda reformista e que seria positiva para o país. Uma primeira
seria para a criação de uma tal contribuição sobre bens e serviços, ou seja, consumo. A segunda seria do imposto de renda, que é essa que está na Câmara gerando toda essa controvérsia nesse momento. Haveria uma de desoneração da folha e uma outra sobre IPI. Pois bem, a primeira saiu no ano passado, proposta lá da CBS, como a gente chama, e essa da reforma, do que seria a reformulação do imposto de renda, saiu no mês passado. É uma reforma que o ponto de partida dela não é ruim. Você dizer, vamos desconcentrar a tributação dos lucros das empresas, que o Brasil escolheu fazer numa etapa só, quando o lucro é oferido pela empresa, e fazer como fazem outros países ao redor do mundo, que parte é pago quando o lucro é ganho pela empresa e uma outra parte é paga quando o lucro é distribuído para o sócio. Esse modelo de tributação em dois momentos o Brasil já teve, antes de 1995, ele é mais difícil fiscalizar, ele tem algumas complexidades a mais, mas ele é um modelo que ele permite uma desoneração da empresa que reinveste lucros. Então, acaba sendo um modelo que é vantajoso para a geração de emprego, para o crescimento econômico, desde que você equilibre as duas cargas. Você nem permita o sócio ser subtributado, nem supertributado, e nem permita a empresa também ter mais oneração do que o razoável, do que a média internacional, por exemplo. Então, esse ponto de partida é positivo. O que acontece é que quando o projeto de lei, que é o 2337, foi enviado pelo governo federal, ele veio com uma série de aspectos, a começar pelas alíquotas que foram usadas nele, que representavam um enorme aumento de arrecadação, um aumento de tributária sobre o investimento produtivo em diversos setores. A partir do momento que chegou no Congresso, o próprio Congresso se dando conta disso, o próprio relator Celso Sabino se dando conta disso, e o mercado como um todo, né, se dando conta disso, as críticas foram muitas, e houve um substitutivo, como se chama. Então, o relator Celso Sabino, ao invés de relatar o projeto do governo, relatou um projeto completamente reformulado, foi substituído, mas nas mesmas bases que o governo vinha propondo, que continuou com esse desequilíbrio. As alíquotas somadas do que é a tributação dos lucros das empresas, que é a tributação do investidor, para as empresas médias e para as empresas grandes, aumentariam bastante. O que hoje é 34%, por exemplo, numa primeira proposta passaria de 43%, nessa última está em 40,4%. Então, realmente são cargas combinadas que teriam um efeito oposto ao que o governo anunciou que queria, que era induzir investimento, a retomada da economia pós-pandemia, etc. Além disso, tem uma série de outras tecnicalidades, detalhes técnicos realmente de base de cálculo, quem está sendo onerado, quem não está, que interfere muito, que acaba resultando em outras distorções na alocação de capital e na alocação de investimento dentro do país. Isso tudo a reboque de algo que era necessário, que era a correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas. Não vinha sendo corrigida desde 2017. E isso realmente era necessário que fosse feito, que fosse corrigido, senão as pessoas pagam imposto inflacionário sobre uma renda que não existe. Então, na medida em que se juntou os dois assuntos, ficou difícil, ficou controverso como está agora. Agora, professor, eu também já li e ouvi falas de dois ex-secretários da Receita que disseram que, no caso da pessoa física, também não está significando lucros ou, pelo menos, olhando para esse pessoal, que você vai ter ali a pessoa física que ganha muito, quase sem nenhum efeito para eles, para quem, e quem vai mexer mesmo, quem vai pagar o pato é essa classe média. E quando você muda essa tabela, o ganho que eles estão vendo ali é de R$6, é muito pouco. Ou seja, a defesa que está quase que todo mundo fazendo é que esse projeto não deveria ser aprovado e deveria recomeçar uma discussão, né? E aí a gente remonta àquela primeira pergunta do Marcos, mas eu quero primeiro que o senhor fale também da história da pessoa física. Mas a gente tem discussão em cima de discussão e a gente não consegue sair e apresentar algo concreto, né? Esse é o problema. Por isso que eu, de certa forma, eu não discordo da ideia de se tratar cada problema como um problema e depois se vê, ainda que seja no mesmo processo legislativo e na mesma casa, que se veja como as soluções se encontram, né? Ou seja, consumo, renda, etc. Não é de todo ruim que você olhe para cada uma em separado, desde que você olhe para o conjunto também. Mas especificamente nessa pergunta que você fez, eu tendo a concordar. Ou seja, a tabela, ela precisava ser corrigida, isso é fato. Aonde é que é mais doída a não correção? Na faixa de isenção. Ou seja, quem ganha R$ 1.900 há 5, 6 anos,
é quem está isento. Então, você tem hoje pessoas com renda de 2, 3 mil reais que já estão pagando imposto de renda, que é o equivalente à renda de 1.900 há alguns anos atrás. Então, essa faixa, de fato, é desonerada, mas talvez isso não seja nem o suficiente para recompor a inflação desse período, né? Eu não cheguei a fazer esse cálculo específico, mas enfim, mas mesmo nessa faixa não é isso tudo. Só que na faixa seguinte, depois que a gente entra na tabela, a faixa máxima de renda é R$ 5.300 só. Já está em 27,5%. Essas próximas faixas, quando você soma a correção menor, cerca de 13%, com o fim do desconto simplificado, que é algo que ajuda muita gente, né? Claro, as famílias com muitos dependentes talvez não usem, mas tanto os jovens quanto os idosos usam bastante o desconto simplificado. Então, quando você coloca na equação o fim do desconto simplificado, então, principalmente para quem ganha até 6, 7 mil reais por mês, você não tem um alívio. Então, de fato, não é uma boa correção da tabela, não é a que precisava ser feita. Talvez seja melhor fazer de novo, mas o processo legislativo também serve para isso. Talvez seja possível consertar isso no âmbito do próprio processo. Se não for, realmente era melhor começar de novo. Professor, a gente sempre ouve também assim, especialistas falando na necessidade de se criar uma nova faixa de tributação, um percentual maior de tributação para essa faixa que ganha mais. Como é que o senhor vê isso? É necessário? E depois, para a gente também sobre essas deduções, né, que havia no imposto de renda e que parece que também essas deduções acabam. Perfeito. Olha, a questão das deduções, a principal delas é esse desconto simplificado, que estaria acabando, que realmente pune essa faixa de renda que eu mencionei aí, de até 6, 7 mil reais, é quem mais sofreria com isso, principalmente ou os solteiros, sem dependentes, ou os mais velhos, os jovens, etc. Mas, especificamente sobre as faixas, realmente o Brasil tem um sistema que é diferente do resto do mundo, porque a gente super tributa consumo. A gente paga, de fato, 40%, 50% a depender do tipo de item consumido, a gente paga de imposto. A gente vai para os países desenvolvidos, essa média de imposto é 20%. Então, a gente já está pagando, no momento do consumo, bastante em cima da renda que a gente ofere, é somente um momento diferente, principalmente para aqueles que têm menos capacidade de poupança. Então, quanto mais classe média se for, e a definição de classe média no Brasil, a rigor, devia ser a média dos salários, que é 2, 3 mil reais. Mas, enfim, ainda que a gente julgue que seja 20 ou 10, o que seja, em algum momento, a alíquota de 27,5%, se a gente olhar ali isoladamente, parece baixa. Por outro lado, a alíquota de 40%, 50% sobre o consumo é alta. Então, é aí que, de fato, como vocês perguntaram no início, uma reforma mais estruturante, como o Bernard Api desenhou, com a PEC 45 ou com a PEC 110 do senador Rauli, melhorada, enfim, junto com essa questão da renda, aí talvez faça sentido. Para eu te dar um dado dos países estrangeiros, por exemplo, desenvolvidos, o Brasil quer ser membro da OCDE, por que não olhar o que eles fazem? A renda média no país OCDE por mês, 2019, era em torno de 18 mil reais. Então, a classe média na OCDE é cerca de 18 mil reais. Essa classe média OCDE com cerca de 18 mil reais paga 25%. A gente aqui já pagaria 27,5%. Só que a nossa classe média aqui, em tese, é 2, 3 mil. Então, tem aí uma disparidade. Por outro lado, o topo da tabela progressiva deles, em torno de 30 mil reais, já estaria em torno de 30%, 35%, podendo chegar até mais do que isso. Então, não seria ruim se a gente quisesse aproveitar o modelo, mas para ambas as coisas. Se a gente fosse reformular consumo e renda e tivesse uma desoneração do excesso de carga do consumo que a gente tem, e junto a ela essa recalibragem das faixas superiores, faria sentido sim, porque não teria impacto negativo sobre o consumo também. O senhor acha, professor, que o tamanho da sonegação no Brasil, ela é oriunda mais desse tipo de cobrança injusta ou muito alta de imposto e até da falta de fiscalização? Ou o senhor avalia que os empresários realmente querem sonegar? Ou se um imposto mais barato e mais justo reduziria a sonegação no Brasil? Você veja,
Esse é justamente o objetivo de um programa que o Brasil tem, que tem muitas vantagens, tem algumas desvantagens, tem muitas vantagens, que é justamente o Simples Nacional. As empresas, as microempresas, empresas de pequeno porte, ou seja, até 4.800.000 por ano, elas têm um regime de recolhimento de impostos unificado e simplificado, onde a carga não é alta. É fácil recolher, não há uma necessidade de sonegar, diria assim, para se ser competitivo nesse porte de empreendimento de empresa. Semelhante é o caso de empresas médias, pelo menos no que diz respeito ao imposto de renda e a PIS e COFINS. É complexo, é incerto? É. Mas existe o regime de lucro presumido, que dentro dele também PIS e COFINS são calculados de forma simplificada. Então, de fato, eu não creio que sonegação, no caso brasileiro, hoje em dia é resultado dessa complexidade. Eu acho que essa complexidade resulta em litigiosidade, ou seja, o empresário que acha que cumpriu a lei ou que quer cumprir a lei interpretando da forma A e o fisco interpreta da forma B, então tem as autuações, tem o contencioso tributário. Então, essa complexidade toda é custo Brasil, é um problema para o nosso ambiente de negócios, mas ela se materializa muito mais na litigiosidade do que na sonegação. Professor, bom, a gente vê aí que tem um montante de dinheiro sendo disputado pela Receita com contribuintes, que é uma loucura, quase dá um orçamento da União, né? Sim. Mas assim, tirando esses litígios que o senhor colocou, hoje o que eu percebo é que se fala menos em sonegação do que já se falou. Houve uma época que médico, dentista, profissional liberal de uma maneira geral, todo mundo falava, não paga nada de imposto da Recibo, mas a Receita ela foi se aprimorando, não foi? Sem dúvida nenhuma. Tanto a Receita foi se aprimorando para evitar ou diminuir esses casos, quanto a própria economia evoluiu, além desse sistema simplificado que eu te falei. Então, hoje, com a possibilidade de se ter toda a operação de um médico, de um advogado, de um contador, devidamente registrada no Caixa 1, sem sonegação nenhuma, e dentro do Simples, você tem uma vantagem, inclusive, para esses agentes econômicos. Eles podem, por exemplo, ter mais acesso a crédito, eles podem ter mais acesso a pacientes que eventualmente utilizem reembolso de plano de saúde, eles podem ser credenciados em redes de plano de saúde, no caso, os profissionais de saúde. Enfim, você tem hoje um sistema que evoluiu, de fato, versus o que era talvez há poucas décadas atrás, aonde esse cumprimento de obrigações, esse ambiente de compliance, ele melhorou, e pelas duas razões. Primeiro, porque dentro do Simples é mais fácil e é mais barato. Dentro do presumido é mais fácil e também é mais barato. E, por outro lado, você tem os próprios agentes econômicos induzindo a formalidade. Então, eu não creio que hoje a formalidade ou o risco da informalidade seja o nosso maior desafio. Eu acho que hoje realmente é uma redução das distorções. Cada uma dessas políticas tem os seus aspectos distorsivos. Às vezes tem talvez mais utilização do Simples por mais setores do que talvez o adequado, ou do lucro presumido, ou no lucro real as alíquotas efetivas talvez não sejam as que deviam ser. Então nós temos ajustes técnicos difíceis em cada um desses ambientes. Mas isso é tudo para ser feito com discussão ampla, com tempo, sem assodamento e, ao mesmo tempo, se considerando o sistema como um todo. Não adianta consertar um imposto deixando os outros todos quebrados. Uhum. Eu quero agradecer muito a participação do professor Roberto Tavares, advogado e pesquisador do INSPER. Professor, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês todos. E agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do